É um recurso didático, né? A igreja tem e a gente tem que utilizar, né? Graças a Deus. A paz do Senhor mais uma vez. Hoje, na verdade, esse trimestre, né? Nós estamos diante de lições que retratam, né? Algo que todo crente, né? Ele tem que entender e compreender, que é as promessas de Deus. Porque as promessas de Deus para a igreja, para nós, elas, na verdade, nos sustentam, nos firmam. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a palavra de Deus é quem nos firma, sustenta, mas as promessas estão na palavra de Deus. Porque muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, dos desafios que a gente enfrenta, sejam eles de ordem material, física, seja de ordem espiritual, nós temos que nos lembrar que temos promessas. Que Deus nos fez promessas. E que uma promessa que Deus faz, ela é algo que tem um cumprimento certo. A lição de hoje, inclusive, nós vamos falar sobre promessas de Deus para a igreja. E assim, irmãos, a gente não pode deixar de, numa aula como essa, pelo menos no início da aula, falar de alguns temas que foram tratados nas aulas anteriores. Nós estamos na lição número 3 e alguns conceitos são necessários a gente relembrar e retomar. Lógico, eu estou falando com uma classe de professores e vocês sabem até mais do que eu, mas a gente está aqui para pensar, repensar e refletir, meditar acerca desse tema tão importante que nós estamos estudando no trimestre como um todo, que é a respeito das promessas de Deus. E aí, eu trouxe aqui só para a gente introduzir, e assim, de antemão eu já estou dizendo aos irmãos, o conteúdo é muito grande, irmãos. Não dá para numa aula de manhã, de pouco mais, quase uma hora, nós tratarmos de um tema tão amplo e tão vasto. Eu listei aqui algumas promessas, algumas estão aqui com o comentarista, outras não estão, mas tem muitas. Talvez durante a aula vocês vão lembrando de muitas, até porque tem muitas promessas. Se a gente for tratar, e se a gente fizer o recorte da igreja, que é um pouco menor, mas se aplica todas elas à igreja, a gente estaria aqui já contar, né? Eu nunca contei. Vamos imaginar que seja, né? Mas enfim, então a gente vai tratar de temas aqui e logicamente nós não temos a menor pretensão de, jamais, e a gente sabe disso, de encerrar todo o assunto ou mesmo aprofundar esse tema, porque o tempo não nos permite. E aí é por isso que é importante a participação dos irmãos, né? Porque a gente vai interagindo e vamos construindo essa aula tão importante que trata desse tema. Eu primeiramente trouxe para os irmãos pensar o seguinte, olha, vamos explorar as promessas de Deus e como elas trazem esperança e propósito para a igreja. Que mais na frente a gente vai falar sobre isso. E mais, a gente tem que ter a compreensão que essas promessas, elas são fundamentais para fortalecer a nossa fé e a unidade da igreja de Cristo. As promessas de Deus, a gente não pode, já foi trabalhado o conceito aqui na primeira lição, aula passada, né? Pastor Arnaldo falou também acerca disso, mas a gente tem que retomar, né? Porque a gente tem que fixar sempre, porque é uma promessa, né? No mundo que a gente vive, especialmente nesse ambiente que nós estamos vivendo agora, nesse momento que nós estamos vivendo agora, de eleições, né? A gente lembra sempre das promessas que são feitas nas eleições. Não é assim? São muitas as promessas.
Muitas as promessas. Tem até tem vários aí, desses sites aí, que eles fazem, não sei se vocês já viram, um levantamento das promessas que o governador, que o presidente fez, né, na eleição anterior, e compara no final do mandato o que é que ele cumpriu. E eu não lembro quem foi agora, não sei se foi em relação ao mandato de Fátima, não sei, que das promessas que foram feitas, né, 80% não foram cumpridas, 10% foram cumpridas e 10% estavam em andamento. Quer dizer, a proporção sempre vai ser maior para as não cumpridas, né? Até porque para se ganhar um eleitor, né, o político ele faz promessas, mesmo que ele saiba que nem tem condições de cumprir, porque muitas delas não dependem dele, né? Eu me lembro de um político que tinha aqui em Natal, foi candidato a prefeito, que ele fez uma promessa interessante na campanha dele. Quem foi? Vou dizer já. Quando eu disser a promessa, vocês vão saber. Ele fez uma promessa que iria construir uma ponte que ligaria Natal a Fernando Noronha. Vocês lembram disso? Já lembraram, né? Oi? Então, Miguel Mossoró, né? E aí não tem a mínima condição de se cumprir uma promessa, até porque não tem propósito também. Aí é uma coisa interessante da promessa. É quem acredita, é verdade. Quem votou acreditando, né? Quem votou acreditando. E o sentido, o propósito, qual é o propósito, né? Mas enfim. Então, existe também no mundo secular, um jargão que é muito interessante assim. Isso foi promessa. Já ouviram isso? Fulano disse, mas foi uma promessa, foi uma mera promessa. Porque no mundo, muitas vezes, uma promessa ela não necessariamente tem que ser cumprida. Às vezes as pessoas fazem promessas apenas para se desvencilhar de uma situação difícil. Sabe aquele marido que bebe muito? Aí a mulher chega para ele, rapaz, se você continuar, diz, não vou beber mais não. Ou então aquele filho que faz as coisas erradas, né? Aí a mãe chama, olha, não mãe, eu não vou fazer mais não. Então tem essa situação. Mas o que é uma promessa? Eu trouxe 3, 4 pontos aí de promessa para a gente compreender melhor. Uma promessa, ela é uma declaração. Quando alguém faz uma promessa, ela está declarando para outra que irá realizar algo, que irá fazer algo para aquela pessoa. Então a promessa ela tem esse caráter de declaração. Você declara, você pronuncia algo para alguém. O que as pessoas muitas vezes não compreendem é que ao se fazer uma promessa, você está assumindo um compromisso. Você está se comprometendo com aquilo que você falou. Por isso que não é bom, a Bíblia fala, né? Que não é bom votar, né? Por quê? Porque se você votar, você tem que cumprir. A promessa, ela também tem esse caráter de um voto. E ela estabelece um pacto entre quem está prometendo e quem é o objeto da promessa. Ela é também uma garantia de que aquilo que a pessoa está dizendo vai cumprir. Então vejam, que se a gente tiver juízo, a gente não faz muita promessa. Porque promessa envolve muitas questões. Ela é uma declaração, ela é um compromisso, é um pacto, é uma garantia. E tem um detalhe importante na promessa. A promessa, ela sempre diz acerca do futuro. Você tem que estar dizendo na promessa do que vai acontecer. Nem que esse acontecer seja daqui a 10 minutos, 15 minutos. Se alguém chega para você assim, você vai comigo agora, tal lugar, não, eu prometo que vou com você. Aí, vou ali pegar a chave do carro para a gente ir. Então, ele prometeu, pouco tempo depois ele vai cumprir. Então, a promessa sempre fala do futuro. Com relação às promessas de Deus, e aí, vejam bem, irmãos, a gente pensa assim, a natureza das promessas. Né? O que é a natureza de uma coisa? Quando a gente fala assim, natureza de algo, ele está relacionado a quê?
natureza de alguma coisa. É a essência, é aquilo que a coisa é. Diz respeito àquilo que ela é. Quando a gente fala de promessa de Deus, a gente entende que quando Deus promete alguma coisa, a natureza dessa promessa, ela diz respeito àquilo que Deus está falando. Ou seja, o propósito de Deus. E aí até coloquei alguma coisa aqui só para a gente pensar, olha, em meio a lutas e dificuldades, as promessas de Deus nos inspiram a permanecermos firmes na fé, pois elas refletem um propósito divino. Quando Deus faz uma promessa, ela é apenas um reflexo daquilo que Deus já estabeleceu para a minha vida, para a sua vida, para a igreja do Senhor. Isso é uma garantia de cumprimento. Porque Deus ele não pode negar quem Ele é. A gente falha. Algumas vezes a gente promete e não cumpre, mas com Deus é diferente. A natureza de Deus é uma garantia. Melhor, a natureza das promessas de Deus é uma garantia do seu cumprimento. Classificação. Eu estou aqui só porque isso aqui é só um resumo e uma ponte entre as lições passadas e a de hoje. Classificação. Condicional e incondicional. E eu queria aqui, porque assim, já foi falado na primeira aula, o pastor Arnaldo retomou esse tema no início da aula passada, que a gente sabe que a promessa condicional, ela sempre tem o quê? Um C. Ela sempre tem uma condição para ser adimplida. Eu prometo uma coisa a você, desde que você faça algo. Se você não fizer, eu estou desobrigado da promessa. A condição da promessa é aquilo que é interessante, porque a promessa condicional, ela envolve as duas partes. Ela não envolve só quem está declarando que vai prometer, mas ela envolve as duas partes. Eu prometo com uma condição a você. Aí você tem que cumprir para que a coisa se realize. Então, a promessa condicional ela envolve duas partes. Já a incondicional, não. A incondicional é aquela promessa que só um garante o seu cumprimento. Ela não tem um si. Ela não tem uma condição a ser cumprida. Abra aí, por favor, Êxodo capítulo 19, versículo 5. Calma. Ixi. Deixa eu terminar de... Menino, negócio aí. Êxodo 19 e 5. Alguém, por favor, abra Tito capítulo 2, versículo 14. E alguém abra, por favor, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. E depois a gente vai para o 9. Olha que coisa interessante aqui. A respeito de algo que às vezes a gente não presta atenção. 19 e 5. Êxodo. Pode ler, meu querido. Não, por favor, pastor Morato, fique em pé aí, por favor. Leia de novo, olha. Presta atenção, irmãos. Agora... Não, agora pois o quê? Se, né? Se, vou voltar a dizer, se, isso é o quê? Uma condição. É uma condicional. Se, vamos lá. Diligentemente ouvides a minha voz e guardardes o meu conselho. Sim, o que é que vai acontecer? Então, propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Pronto. Essa promessa foi feita a quem? É o cumprimento. Se a condição, então é o cumprimento. Quem estava prometendo a quem? Quem estava prometendo e quem estava sendo o objeto da promessa aqui? Quem era? Quem estava prometendo? Quem estava prometendo? Deus. Quem era? O povo de quem? De Israel. Deus prometendo a Israel o quê? Que se ele
Se ele o quê, irmãos? Ouvir, atentar e guardar. Ou seja, se ele obedecer. É assim? Sim. Aí qual é a promessa? Então, como o professor Clay falou, então o que, é que vai acontecer? Vocês serão o quê? Meu povo. Mas minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Tem uma outra versão aí, revista corrigida, alguém tem que possa falar esse texto, 19:5, é a revista corrigida. Você leu na Nova Almeida, né? Sim, sim. Certo. Porque toda a terra é minha. É interessante. E vós me sereis feito sacerdote. Sim. Povo santo. Pronto. Sua palavra que falarás com os filhos de Israel. O versículo 6, ele continua dizendo o quê? Diga aí, pastor Morato, de novo. Vocês serão Vós me sereis reino sacerdotal. reino sacerdotal Povo santo. e nação santa. Essas suas palavras que falarás aos filhos de Israel. Pronto. Veja que a promessa, ela vai se obedecer, vocês serão minha propriedade peculiar ou particular. E também vocês serão que reino e sacerdote e nação santa. Mas vamos agora para Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Diga aí, querido. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si o povo seu, especial, zeloso de boas obras. Agora, quem Paulo está se referindo aqui? Quem é que se deu a si mesmo? Foi Jesus. Por quem? Pela igreja. Com qual objetivo? Nos salvar, nos redimir de todo o pecado, de toda a iniquidade. E para quê? Para nos constituir um povo exclusivamente seu. Qual era a promessa que tinha lá para Israel? Qual era? Dentre elas, é que eles seriam um povo exclusivamente de Deus. Aqui também. Aqui também. Agora, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Especial. Veja que é a mesma promessa. Concordam? No ponto de vista do objetivo. Agora vejam, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, 2, versículo 5. Vamos lá. 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo. Olha que coisa tremenda. A fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Leia novamente o 2 e 5, por favor. Também vós mesmos, pedras que vivem, Certo. sois edificados casa espiritual para seres Sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio. Leia o 9 agora. Vocês, porém, diga. Vós, porém, sois raça Peraí. eleita. Sois. Na versão que eu tenho, vocês são. Que é atualizado. Sois. Ou seja, vocês são. São o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pergunta agora, qual a diferença da promessa lá para Israel para a promessa para a igreja? Se o objetivo é o mesmo, ou seja, aquilo que está sendo prometido, ou seja, a finalidade da promessa é a mesma, é separar um povo seu, santo, sacerdote,
Qual a diferença? Qual é a diferença? Lá tinha uma condição. Se aqui não tem. Aí você vai perguntar assim, a condição era se o povo de Israel obedecesse. Concordam? Aqui não tem essa condição. Tem diferença? Tem diferença, irmãos? Não, ele está... Sim, é uma afirmação que implica eu estou comparando... Calma. Eu estou comparando um texto com o outro. Eu estou dizendo que havia uma promessa para o povo de Israel e que havia uma condição, que o objetivo, qual era o objetivo? Esse povo fosse o quê? Separado, nação santa. Entendam, o objetivo. Eu não estou dizendo que aqui é uma promessa. Aqui já é uma realidade. Agora veja que para Israel existia uma promessa condicional. Para a igreja, não. Ela já é uma realidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A promessa de Israel não eram duas. Uma era da terra, foi dada a Abraão incondicional. E outra era a entrada na terra, foi condicional. Isso aí morreu. A igreja é outra história. E é isso que eu estou dizendo. É outra realidade. Eu estou comparando os textos, irmãos. Eu estou dizendo aqui que não é uma promessa. Eu estou dizendo que é uma realidade. E que para Israel havia uma condição para que eles fossem o quê, irmãos? Eu vou refazer aqui, porque eu acho que eu não estou sendo compreendido. Qual era o objetivo daquilo que Deus estava prometendo para Israel? É que eles fossem o quê? Um povo separado. Pronto. Vamos resumir dessa forma. Um povo separado para ele. Havia o quê? Uma condição. Para a igreja. Existe essa condição? A igreja é um povo separado por Deus. Concordam comigo? Lá era para os que iriam obedecer. Agora é para os que obedeceram. Por quê? Porque há uma diferença. Porque a igreja do Senhor, e aqui ele não está falando de pessoas necessariamente, ele está falando do conjunto, do corpo místico de Cristo, ele já é um povo separado por Deus. A promessa, porque a Bíblia tem que ser compreendida no todo. A gente não pode pegar o Novo Testamento separando do Antigo. Qual era o propósito inicial de Deus? Era para quem? Lógico que o propósito primeiro de Deus era alcançar lá na frente. Mas ele usa quem? O povo de Israel. Para quê? Para ser um povo separado. Mas Deus sabia que eles não iriam cumprir. Por isso que Deus condicionou a obediência deles. Mas com a igreja, esta promessa se cumpre. É uma promessa que se cumpre na igreja. Acho que nós vamos ver a promessa aí é para Israel. Promessa para Israel é uma coisa, promessa para a igreja é outra. Bom, mas vamos então avançar, né? Porque aqui a gente não vamos aqui, a promessa é para Israel com um objetivo e se cumpre na igreja. Mas enfim, vamos à frente, né? Mas o Israel de Deus hoje não é a igreja? Bom, mas vamos caminhando, né? As promessas de Deus... Eu complementei no verso 10, fala sobre antes não tinha misericórdia, agora tem misericórdia. Sim. Seria mais complementa essa indagação que foi levantada aí agora. Não é por... E aqui diz, vós que em outros tempos não ereis povos, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançareis misericórdia em Cristo Jesus. Essa promessa que se cumpre na igreja, ela primeiro era para quem? O que é que Deus prometeu para Israel? Que eles seriam um povo separado. Ela se cumpre quem? Na igreja. Que inclusive o texto aí complementando diz, vocês antes não eram povo, agora sois povo de Deus. E vós que estáveis longe, já agora pelo sangue estáis Perto. Porque a promessa
não se realizou em Israel, mas se cumpre na igreja. A Bíblia é um todo. Mas tudo bem, quem pensa diferente, não vamos, a gente vai tudo para o céu do mesmo jeito. Ela é incondicional se cumprindo em Cristo e condicional se cumprindo na nossa vida. Porque a igreja, exatamente. Porque o texto lá de Tito diz que é em Cristo que se cumpre. Por quê? Porque quando a gente compara os sacrifícios do Antigo Testamento, por que em Hebreus diz que eles não eram suficientes? Porque não tinha como. Não tinha como. Sangue de bode. Por isso que eu digo assim, que na velha aliança, quase todas as coisas... Quase. Ele diz eram quase. purificadas. É. No interior, cage, né? É. Cage que eu ia cair. É. Quase. Mas não podia. É. Porque o sangue perfeito só de Jesus. As promessas de Deus para Israel, elas se cumpriram em Israel. Jesus, quando veio, ele veio trazendo promessas para a igreja. As 3 maiores promessas da Bíblia, que diz que tem 8, já o show disse que são 3.000, né? Eu ouvi dizer que eram 8 mil. Alguém contou mais. Alguém contou mais. As 3 maiores promessas da Bíblia estão escritas em João 10:28. Foi Jesus que disse: dou-lhes a vida eterna, vocês não vão perecer e ninguém vai tirar vocês das minhas mãos. Porque foi o Senhor quem deu vocês a mim. Essas são as maiores promessas da Bíblia. Foi escrito por Jesus. As promessas da igreja, elas vieram por Jesus. Eu quero dizer o seguinte, não estou sendo contra, estou só questionando. Promessas de Israel, elas se cumpriram em Israel. Elas se cumpriram em Israel. É a promessa, por isso que o comentarista ele traz promessas para Israel e promessas para a igreja. Elas se cumpriram em Israel. Bom, então caminhando, né? Só para também dizer que Como também, pastor, como também, do mesmo jeito, é importante fazer essa separação, porque eu já ouvi, é em torno de tudo dentro da igreja, né? E eu já ouvi que nós, os crentes, a nação gentílica, que nem, quando a gente aceita Jesus, a gente nem recebe, a gente nem é mais considerado gentil. a A igreja. gente é alçado da condição de gentil para a condição de filho por adoção, mas enfim. Mas eu já ouvi dizer que nós somos o Israel de Deus. Bom, aí assim, há promessas para Israel, que a gente está vendo, e também há um castigo previsto para Israel. Não misture isso com a nação gentil. Porque nós não somos, isso aqui é Romanos 11. Romanos 11. Eles são a oliveira verdadeira. E nós éramos do natural zambujeiro. E nós fomos enxertados, sabe o que é enxertia, né? Enxertar, eu acho que a Embrapa nasceu aqui. É o primeiro caso de enxerto. É pegar uma nação e uma natureza gentílica, que nas outras traduções diz, eu vou dizer, enviarei às nações. Ele pega um gentil que não é um judeu, bota isso na sua cabeça, você não é judeu, você é gentil, e vai enxertar na videira verdadeira e nós demos certo. Por isso que ele diz, então vocês considerem 2 coisas, a bondade e a severidade de Deus, vírgula, para os obedientes, para os desobedientes, Condenação. aquela historinha ali que vocês estão vendo no Oriente Médio, aquilo ali é ajuste de conta da historinha de Israel, das promessas que Deus fez para Israel, e Israel não cumpriu. Deus mandou a segunda oportunidade, chamada Jesus. Eles fizeram o quê? Rejeitaram. Chulaparam Jesus, viraram as costas para Jesus, e ninguém vira as costas para Jesus, fica de graça não. Viu?
Paga o preço. Eles rejeitaram a segunda e última oportunidade. Por isso que está acontecendo aquilo ali. E nós estamos aqui em paz. Eles são os filhos legítimos e nós somos os filhos adotivos. Agora se lembre, filho adotivo tem o mesmo direito que o filho legítimo. Direito. Só que a conversinha de papai com os desobedientes é uma e para com os obedientes é outra. Então essa é a história de dizer que nós somos o Israel de Deus. Eu tenho que botar isso aqui entre aspas e entender que não é que Deus tenha dois evangelhos. O evangelho é um só, mas a conversa é diferente. Ele chama Pedro para pregar o evangelho para o judeu e para levar o evangelho de revelação para o gentil, chama quem? Porque ele chamou Pedro. Não já tinha 12 lá? Para que foi chamar um 30 anos depois? Então a conversa de Deus para nós, eu quero dizer, sinta-se um privilegiado. Nós somos privilegiados. Que a nós foi dada a graça. E depois a gente prega sobre isso. Então, não misture, pose assim, não, por causa dos 4 evangelhos, o que serve para Deus serve para nós. O pastor Arnaldo disse. Do mesmo jeito que há uma promessa, há uma sanção. Não tem um se, então, se fizer isso, então isso aqui. Do mesmo jeito que há uma promessa para quem cumpre, há uma promessa para quem não cumpre. E há uma bênção para quem obedece e há uma pena para quem desobedece. Tá certo? Então, estou levantando essa questão porque eu já ouvi essa questão de dizer que o que serve para nós, o que serve para Israel, serve para nós. Quando eu vejo só nos 4 evangelhos, Jesus sentando a ripa no judeu. Sentando a ripa no judeu. E para nós, que era o mistério que estava oculto, e Paulo diz, o mistério é esse. E os gentios também são coparticipantes das glórias futuras. Tá certo? Então, vamos separar as coisas, né? Deixa eu completar. Existem 2 linhas de pensamento. Tem uns que dizem que a igreja vai passar de uma tribulação na terra. E outros dizem que a igreja não vai passar de uma tribulação na terra. Por que existe isso? Porque tem pessoas que pegam as palavras de Jesus aos judeus e dirigem para a igreja. Diz que é a mesma coisa, nós somos Israel de Deus. Não. As promessas de Israel, elas se cumprem em Israel. As promessas para a igreja é da igreja. Por isso que os pregadores são diferentes. Pedro e Paulo. A coincidência é tudo P, mas é tudo diferente, né? Então, as promessas de Israel, elas são distintas. Elas começam com Israel e terminam em Israel. A igreja, a gente não vai passar pela tribulação aqui, de jeito nenhum. Mas, uma vez, quando eu ensinava no estudo bíblico da Assembleia de Deus que tinha um estudo bíblico que era para todos os professores, eu era com o pastor Zé Lúcio. Uma vez eu vi Zé Lúcio numa situação difícil. Uma pessoa chegou depois do estudo bíblico e disse, me explica isso aqui. Aí mostrou um capítulo lá que Jesus fala da tribulação. Aí Zé Lúcio estava aperreado, eu cheguei e disse, meu irmão, isso aí é para os judeus. Aí ele, muito bem. E Zé Lúcio chorou e falou, obrigado. Situação difícil ficou, porque eu tinha ensinado que as profecias vão para a igreja. Aí o irmão chegou e está tudo atrapalhado. Agora é para a igreja? Agora me explica isso aqui, se a gente está aqui ou não está na tribulação. Aí complicou. Então, o negócio de promessa, eu acho que é essa. Só para fechar, né? Concluir, eu queria retomar dizendo o seguinte, que eu não misturo promessa de Israel com promessa da igreja. E eu não fiz isso aqui. Até porque eu concordo que existem promessas que foram para Israel, especialmente as promessas da terra prometida, né? As promessas de guardar o povo de Israel, lógico, estavam sempre condicionados à obediência. E, logicamente, a gente sabe o que aconteceu. Eles não obedeceram. Agora, quando eu fiz a menção do capítulo 19, versículo 5, essa promessa não é uma promessa física. Ela é uma promessa espiritual. Quando Deus diz, se ouvirem e obedecerem, vocês serão minha propriedade particular. E ele diz mais, vocês serão um reino de sacerdote e uma nação santa. Isso é uma promessa espiritual.
que se cumpre quando? Na igreja. Eu não estou misturando promessa de Israel com promessa de igreja. Eu estou apenas dizendo que aquilo que o povo, aquele propósito, porque qual era o propósito maior de Deus para Israel? Qual era? É dar uma terra para eles? Para que eles vivessem numa terra? Ou seja, o propósito de Deus era constituir uma nação, escolher a nação para dar uma terra para eles. Para eles viverem nessa terra. Se Deus fizesse isso, o propósito dele era satisfazer o quê? O povo. Concordam comigo? Satisfazer o desejo de um povo que ele escolheu para uma terra. Para ser vitorioso, para ter um reino, para dominar. Mas qual é o propósito de Deus, irmãos? Não era dar uma terra. Logicamente. Não, eu sei, meu querido. Mas havia um propósito maior. Havia um propósito maior de Deus, que está aqui, exatamente, uma nação santa. Uma nação santa. Uma nação santa. Um reino sacerdotal. Reino de sacerdote. O que é um reino de sacerdote, irmão? Isso é uma promessa física? É uma promessa espiritual. O que é um rei? O que é um sacerdote? O que é um sacerdote? Essa relação é uma relação física, é uma relação espiritual. E é um reino não é só um sacerdote, é um reino. Isso se cumpre quando, irmãos? Não se cumpre? Se cumpre em quem, professor Cleide? Na igreja. É isso que eu estou falando, mas não estou aqui, e eu entendo pastor Arnaldo, eu não estou aqui confundindo promessa de Israel com promessa da igreja. Porque existem promessas específicas para a igreja. Desculpe, para Israel, que não se aplicam à igreja. Nem poderiam se aplicar. Por quê? Porque a igreja não é um reino físico. A gente está muito ligado com a igreja. Sabe qual é isso? É a mentalidade que a gente tem de igreja-templo. Isso vai entranha na nossa mente e às vezes até nos atrapalha a compreensão do que é a igreja é algo espiritual. Muito embora ela se reveste fisicamente em nós, porque aparentemente é isso, mas é espiritual. Essa promessa que eu falei aqui para Israel não era uma promessa física, é uma promessa espiritual, que se cumpre na igreja, porque aqui havia um si, e a gente sabe que eles não fizeram, mas a igreja não. Por quê? Porque quem garante o cumprimento, aqui depois vai ser estabelecido os sacrifícios de animais, mas eles não são suficientes. Mas na cruz do Calvário, Jesus, de uma vez por todas, derramou o seu sangue e pagou o preço. Então a igreja que Jesus constituiu, ela é reino sacerdotal. Ela é uma nação santa. Ela é separada, povo de Deus. Coisa que havia sido prometido para os judeus, para os israelitas, e eles não puderam cumprir. É uma promessa espiritual. Aproveitando esse comentário, porque o pastor Alinaldo, que é o comentarista dessa lição, ele vai tocar nesse assunto mais lá na frente. E é importante a gente separar o que é igreja, como o pastor Bruno falou, o que é templo. Eu acho um erro quando o crente diz assim: eu vou para a igreja. Não, você vai para o templo. Porque palavra por palavra, né, a radical da palavra, a palavra grega, que quer dizer eclésia. É uma assembleia, né? É uma reunião para fora. Para fora. É uma assembleia, uma reunião. É. Isso. Então, igreja, ela é eminentemente um corpo espiritual, sim, cujo cabeça é Cristo. Então, uma vez, eu fui dizer que eu era igreja, ainda hoje essa afirmação causa polêmica. Quando uma pessoa diz assim: eu sou igreja, eu sou a igreja. Principalmente com aqueles que não frequentam mais igreja, não vão para a igreja. Que
também é outro argumento errado. Como diz o sábio, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Outra coisa. Igreja, na palavra eclésia, quer dizer chamados para fora. Preste atenção, quando Jesus estava falando com o discípulo, ele disse assim, olha a dinâmica da coisa. Eu vos chamei, quem chama é o Senhor. Quando eu chamo alguém que está afastado ou longe. Por isso que Hebreus diz, vós que estáveis longe, agora pelo sangue estáis perto. Eu vos chamei para que vades. Dê No fruto caminho de duas vias. Eu chamei vocês para vocês irem. para que vocês... Vão. Não é para ficar, não? Tem a É hora pra de ir. ficar, mas tem a hora de... Eu vos chamei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Esse corpo espiritual, nós, os crentes, é que chama-se igreja. Mas não confunda com o templo. É como dizer assim, ei, tira aí uma Xerox para mim. Não, você não vai tirar Xerox. Xerox era o nome da empresa que fabricava uma máquina de fotocópia. Era para você dizer, tira aí uma fotocópia, mas como é um negócio muito grande, e a tendência do brasileiro é encurtar as coisas, e no passado era a vossa mercê, que passou para vós mercê, que passou para você, que passou para ser. Você que sabe, ninguém vai dizer vossa mercê, que é muita coisa, então tira uma Xerox. Mas estava usando a palavra errada para uma outra coisa errada. A gente usa esse termo igreja para templo, e não é. Então, não está tão errado que na promessa de Ezequiel 34, que é uma promessa, que o Senhor diz assim, naqueles dias, tirarei o coração de pedra, vou colocar um coração de carne, vírgula, para que, aí vem o objetivo, andeis nos meus estatutos, que ninguém andava, e observeis os meus juízos. Isso aqui em Ezequiel. E Paulo confirma isso lá na frente. Que só vai acontecer depois que o Espírito Santo entra em nós e nos transforma em eclésia. Judeu não é eclésia é nação gentílica. Então nós somos a igreja. Então não está tão errado quando eu digo que eu sou igreja. Não está tão errado. Porque hoje aquilo que era habitado fora do corpo, porque a glória de Deus vinha para o templo, não era assim? A glória de Deus não vinha uma vez por ano no Santo dos Santos para consumir a oferta pelo pecado, e a galera da geral ficava lá fora. Eles não eram participantes do sacerdócio, só quem era o sumo sacerdote e a tribo de Levi. A galera da geral não tinha direito, mas o direito que não era nosso hoje é nosso. O véu foi rasgado, o Espírito Santo entrou dentro de nós e nos transformou no corpo espiritual de Cristo, que se reúne num templo. Então, aquilo que acontecia no Velho Testamento, fora do corpo, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus, hoje acontece dentro do Senhor e da Senhora. Então, o Senhor transformou, é como se o crente ele fosse um exército ambulante. Então hoje você tem o poder da palavra, você tem autoridade sobre demônios, sobre doença, coisa que no Velho Testamento não tinha. Então, separe o que é igreja do que é templo. Porque a Igreja Católica, durante muitos anos, ensinou que fora da igreja não há salvação. Uma pessoa passa o ano fora da igreja, mas na passagem de ano vai para onde? No dia de passagem de ano vai para onde? Vai para o culto. Para passar o ano aonde? Dentro da igreja. Porque se Jesus voltar naquele momento, ele está dentro da igreja. É como se a igreja Hoje em dia nem salvar mais. ele. Hoje em dia nem mais eles vêm. Mas durante muito tempo foi. Eu lembro. Porque antigamente era o culto que tinha mais gente, era o culto de passagem de ano. Cuidado. Hoje em dia nem mais isso.
Uma vez pergunta, o Senhor disse assim: vós, fariseus hipócritas, vós jurais pelo ouro do templo. Mas eu pergunto, qual é o mais importante? É o ouro que está dentro do templo ou é o templo que santifica o ouro? Cuidado que essa pergunta é uma pergunta do Velho Testamento. Jesus ainda não havia morrido. Ele estava ainda nos últimos dias da lei, citando a lei. Por isso que ele curou um leproso e manda o leproso se apresentar a quem? Ao sacerdote. Por isso que na fila do batismo, João Batista diz a ele o quê? Você que tem que me batizar, chefe. E o Senhor diz o quê? Você tem que batizar para que a gente cumpra a lei. Ele não havia morrido. Então essa resposta, cuidado, e essa resposta que o templo santifica o ouro, isso é uma resposta ainda dos últimos períodos da vida da lei. A lei vai morrer. Quando ele ressuscita, a história é diferente. Então tome cuidado para não transformar a igreja num lugar onde santifica. A igreja não santifica ninguém. Igreja é templo, né? Estou falando de templo, tá certo? Daquele pensamento que vem da igreja católica e está baseado todo no Velho Testamento. E sem falar que templo significa local, morada, né? Por isso que Paulo, quando vai falar sobre nós como templo do Espírito Santo, ele está indicando e informando que é o local onde o Espírito Santo habita. Tem que ser. Né? Então, templo é um local. Né? É um local. Mas, enfim, vamos lá, né? Vamos caminhando. Deixa eu só me organizar aqui. Muitas vezes a gente programa uma coisa, mas faz parte da dinâmica da aula, né? Mas, enfim, as promessas de Deus, elas nos trazem, e eu trouxe aqui, trazem muita coisa, mas como eu disse aos irmãos, a gente não tem tempo numa aula para colocar tanto conteúdo, especialmente no slide, né? Mas, basicamente, eu trouxe 3 coisas. As promessas de Deus nos trazem consolo, elas nos trazem direção e nos trazem esperança. Né? Para a gente caminhar um pouquinho, vamos só ler aqui Isaías 40, 31. É um versículo, uma passagem muito conhecida. Se por acaso alguém puder ler. Porque quando você tem uma promessa de Deus, e a gente já falou aqui que a natureza das promessas de Deus dizem respeito ao propósito de Deus e dizem respeito a quem é Deus, então a gente tem a garantia de que ela vai ser cumprida. Leia, meu querido. Mas que esperam no Senhor e não renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Interessante, né? Porque, como eu já falei também, irmãos, os irmãos sabem, a promessa, ela gera o quê? Uma expectativa. Quando alguém promete uma coisa, a gente fica esperando. É natural. Mas o que é que diz aí, Isaías? Os que esperam no Senhor. O que é que eles acontecem? Renovarão as suas forças. Mesmo sem ter cumprido, mas só esperando. Só esperar. Por isso a promessa de Deus, ela tem esse caráter de nos trazer consolo, de nos trazer combater a expectativa natural que gera em nós para o cumprimento dela. Lógico que eu estou falando aqui da promessa pessoal, mas em relação à promessa de Deus para a igreja, enfim. Direção, segundo Samuel 22, 31. As promessas de Deus também nos dão a direção. Segundo Samuel 22, 31. Quem pode ler? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é finável, ele é o escudo de todos que nele confiam. 22, 31. O caminho de Deus é o quê? Perfeito. Aí olha que coisa interessante. A palavra do Senhor é o quê? Confiável. Na versão que eu tenho, assim, é confiável. Porque a palavra do homem não é tão confiável.
Por isso que as promessas que o homem faz podem não ser cumpridas. Não estou dizendo aqui que às vezes a pessoa promete e cumpre. Mas não é confiável. Mas a palavra do Senhor é confiável. E de Deus fala assim, é comprovadamente verdadeiro. Comprovadamente verdadeiro. Isso é o que, irmãos? Isso traz o que pra gente? Segurança. A gente vai ler outra passagem aqui, mais na frente, mas só a partir daqui a gente já nos traz segurança. E o final aqui da versão que eu tenho diz assim, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Segurança, né? Esperança. Vamos ler agora Números 23, 19. Alguém, por favor, pega esse texto aí, Números 23, 19. Outro irmão, por favor, Hebreus 10 e 23. E outro ainda, Romanos 4 e versículo 19. Por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele que não faria, ou falaria e não confirmaria? Interessante, né? Esse texto ele fala que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aplicando para as promessas de Deus, a gente entende que esse princípio bíblico, ele nos traz esperança, e lá em Romanos fala sobre isso, né? Que a esperança é o quê? Não traz o quê? Confusão. Esperança nas promessas de Deus. Esperança em Deus. Então ele não é um homem para que imita, nem filho do homem que se arrependa. Aí em Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz mais sobre a questão de promessa. Agora fala de promessa, vamos lá. Agora não, ele já vem falando. O que é que diz aí 10 e 23 de Hebreus? Tenhamos firme a confissão da nossa esperança. E fiel é o que prometeu. Pronto. Podia ser tão direto, né? Ele retenhamos firme o quê? A confissão do que? Da nossa esperança. Porque fiel, quando a gente olha para quem promete, a gente sabe mais ou menos se vai cumprir ou não. A gente é que às vezes se deixa enganar. Às vezes a pessoa até tem condições de prometer uma coisa e cumprir. Vamos pensar que uma pessoa que tem muito dinheiro. Muito dinheiro. Ele promete dar... Eu não estou dizendo a pessoa que tem pouco, não. Eu estou dizendo muito, muito dinheiro. E diz assim, olha, vai lá em casa que eu te dar... Diz um número aí, irmãos. R$1.000. Essa pessoa tem condições de cumprir a promessa? Tem ou não tem, irmão? Tem condições. Você acredita ou não acredita? Mas não deveria. Porque ela tem condições de cumprir, do ponto de vista financeiro. Mas ela pode mudar. Quando você chegar na casa dela, assim, não vou dar mais não. Ou então, essa pessoa promete hoje a você e diz a você amanhã, e de hoje para amanhã, ela morre. Mas mesmo assim a gente acredita, concordam? Porque ele tem condições de prometer. Agora, Deus, quando ele promete, ele mente, ele se arrepende, ele morre. Então o que ele promete? Porque fiel, olha, é fiel quem é quem prometeu. A promessa, ela nunca é para agora, no exato momento. Ela sempre tem um tempo futuro. Você nunca promete uma coisa que você está fazendo. Eu estou dando essa lição para o pastor Almir. Eu estou prometendo a ele? Não. Eu estou entregando. Agora, se eu disser assim, pastor Almir, daqui a 1 minuto, daqui a 10 segundos eu lhe dou a revista. Estou vendo o quê? Uma promessa. Promessa nunca é do presente. Sempre, às vezes o futuro é rápido. É coisa de segundos, como eu citei aqui esse exemplo. Mas a promessa pode ser mais para frente. Quando se trata da palavra de Deus, é diferente da palavra do homem, né? Se não fosse, a gente não estaríamos aqui, né? Tem duas coisas interessantes, que é promessa e juramento. Às vezes, quando você quer enfatizar a promessa, você faz um juramento. Eu juro pela alma da minha mãe, né?
Ainda faz assim, né? Promessa e juramento são duas coisas diferentes. É como se o juramento ele fosse o segundo nó. Dá o primeiro nó, que é a promessa, e dá o segundo nó. Bom, você vai falar assim: não jureis pelo céu nem pela terra. Jurar não. Prometeu até você pode, mas jurar. Aí você vem aqui em Hebreus, mas Deus pode fazer isso. Né? Porque ele é. Que eu queria falar para você. Hebreus 6, para quem quiser ler. Hebreus 6,13 diz assim: quando Deus fez a promessa a Abraão, falando de uma promessa, né? Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Só Deus pode fazer isso. Só Ele pode jurar por Ele mesmo. Porque Isaías 45 fala: a palavra que sai da minha boca não volta a fazer, mas não volta mesmo. Ela vai fazer o que me apraz. Isaías 46, não se confirma. O Senhor diz: eu fiz o plano e eu mesmo vou executar. Só Ele pode fazer isso. Não tendo outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. E assim, tendo Abraão esperado com paciência, alcançou a promessa. Aí vem: os homens juram por quem lhes é superior. E o juramento para a confirmação é. Para confirmar o quê? A promessa. É para eles o fim de toda a contenda. Jurou, está jurado. Prometeu e jurou, está sacramentado. Assim que, querendo Deus, olha só, mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. O que é isso? Deus prometeu, e para mostrar que o conselho dele é imutável, ele jurou em cima. Entendeu? Jogou a pedra e jogou o concreto. Está sacramentado. Deus fez isso no 18. Deus fez isso o quê? Prometeu e jurou. Jurou por quem? Por ele. Deus fez isso para quê? Por duas coisas imutáveis. Quais são as coisas imutáveis? Que ele está falando aqui: a promessa e o juramento. Nas quais é impossível que Deus minta, é o terceiro nó. Tenhamos quem? Está falando para quem? Nós. Ele está citando o exemplo de Abraão para a nossa edificação. E que a gente pode confiar na promessa do juramento de Deus. Tenhamos forte consolação. Nós. Quem? Os que nos refugiamos em lançar mão da esperança proposta. Aí vem aquele versículo que eu gosto muito dele, 19. Temos essa consolação. Que consolação? A confiança da promessa do juramento do Senhor. Isso nos consola. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Amém? É a âncora da nossa alma. Interessante que não em relação a Deus, né? Mas em relação à esperança e juramento, você pode, promessa, juramento, a promessa, ela não tem, se você não cumprir, não tem consequências, na maior parte das vezes, né? Tem consequências porque você deixa de ser confiável, né? Mas o juramento, do ponto de vista jurídico, tem, por exemplo, alguém que é acusado de um crime, ele pode mentir diante do juiz e ele não é jurado pelo que ele está falando. Mas uma testemunha, ela está sob juramento. Se ela mentir, ela vai, e for comprovado que ela está mentindo, ela vai pagar, vai ser responsável, vai sofrer as penalidades legais. Já aconteceu, pastor, num júri criminal, o réu ser inocentado e a testemunha sair presa. Sim, porque ela está sob juramento. Só complementando, é porque o juramento ele tem esse caráter e tem essa consequência maior. Essa é a diferença até que
quer saber, entre testemunha e declarante. É. Você vai responder um processo. E aí o advogado vai dizer, você tem testemunha? Tem. Quem é? É meu primo. Pode não. É meu cunhado. Pode não. É um amigo meu de infância que vive lá em casa, foi criado comigo. Ele pode ser um declarante. Ele pode ir lá contar a mesma história como declarante. Por quê? Porque ele tem um laço e ele pode ter interesse na causa. A testemunha é diferente. Ela sabe da sua história, sabe dos fatos, mas ela vai prestar um juramento de falar a verdade. E esse grupo de pessoas que eu falei pode estar lá mentindo. Então, as histórias são idênticas, só que um presta juramento de falar a verdade. E se não falar, sai preso. O declarante, ele ouve, o juiz ouve, mas não atribui o peso porque ele presta juramento. Mas a testemunha não. E se ela mentir, ela sai presa. É o peso da prova, né? A testemunha, ela tem um peso e o declarante só informativo. Mas, enfim, Romanos 4,19, só para a gente fechar essa parte e também já caminhamos para o final, né? Eu vou ler, tá certo? Diz assim, falando de Abraão, e sem enfraquecer na fé, não levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. E também não olhou para a esterilidade de Sara. E aí o versículo 21 diz assim, desculpe o 20, não duvidou por incredulidade da promessa, mas creu, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aí o versículo 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Isso nos traz, irmãos, esperança, segurança, tranquilidade, paz. E a esperança, como diz Hebreus, é a âncora. É a âncora. Isso nos faz... Que povo nesta terra tem esta esperança? Porque sabemos que quem prometeu é fiel. Ele cumpre. O que ele promete, ele cumpre. E a gente está falando aqui da igreja, porque aqui o aspecto, o tema é da igreja, muito embora a aula é tão dinâmica que a gente acaba, né? Mas ele também é fiel da mesma forma comigo, com você individualmente. Quando ele nos faz uma promessa, ele cumpre. Agora, se não fez, se foi alguém empolgado aqui, né? Aí é outra história, né? Aí é outro problema. Eu trouxe aqui algumas promessas, como eu disse aos irmãos no início, o comentarista traz, a gente tem outras. Segundo aí, o professor Clay, alguém disse que já são 8.000. Pastor Arnaldo falou em 3.000, não foi, pastor Arnaldo? 3.000 e pouco. Eu realmente nunca contei na Bíblia quantas promessas tem, né? Mas a gente não tem tempo, nem em relação à igreja, nem tempo para a gente filtrar isso e colocar aqui num slide. Mas a gente sabe que a igreja é uma promessa, ela é edificada por Cristo. Às vezes a gente está preocupado, né? Especialmente a liderança, né? Porque as coisas não estão acontecendo como a gente pensa. Mas a gente se esquece que quem edifica a igreja é Cristo. Vou ser rápido agora, viu? Outra promessa que eu acho gloriosa. Ele está conosco, irmãos. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Eu acho isso maravilhoso. Porque uma das coisas que mais traz angústia para a gente é se sentir só. A solidão é triste. Aí Jesus, sabendo disso, porque ele nos conhece, ele disse, olha, estou com vocês. Até o final. É uma pena que a gente não tenha tempo para aprofundar esses temas. Mas isso aí dá mensagem, né? Outra coisa, nós temos uma promessa para a igreja que ele vai preservar o seu povo. Eu trouxe aqui, olha, nos dá segurança em Cristo, confiança no cuidado divino, certeza de salvação. Ele nos dá promessa de alívio. Mateus 11, 28 e 30, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma.
Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque Ele nos traz alívio. Nós temos promessa de vida eterna. Não é aqui no plano físico que a gente vai receber a plenitude de que Deus não. Nós temos promessa de vida eterna. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e nosso corpo for transformado, é bênção sobre bênção, recompensa eterna, mansões preparadas, né, que é o local, amor eterno. A promessa do Espírito Santo, irmãos, é porque a gente não tem tempo. Os irmãos estão vendo que eu estou aqui, mas cada tópico desse aqui, Jesus, sabendo que ele iria para o Pai, ele promete essas passagens bíblicas que eu selecionei, e os irmãos conhecem elas. Ele disse, não fiquem preocupados, porque eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. E o Consolador, ele consola, o Consolador, ele ensina, ele dá direção, e ele é um testemunho. É interessante que Paulo, quando escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, ele fala que o Espírito Santo é uma garantia para nós. Ele é um penhor. Né? Louvado seja Deus por isso. E para finalizar, nós temos que perseverar na fé. Eu trouxe alguns textos aqui. A gente enfrenta desafios. A caminhada cristã não é fácil. Envolve lutas e sofrimentos. Mas Jesus está conosco, nos sustentando, nos consolando, e a gente tem que sempre lembrar das promessas dele. É nelas que a gente encontra força. E força, irmãos, é o que a gente precisa muitas vezes. A gente não tem, às vezes, condições de fazer a obra do Senhor. Mas vem uma força que inunda o nosso ser. Na sua força não dá certo. Sempre é bom a gente não ter força nossa. Espera na força. Mas quando a força do Senhor nos entra e ela nos renova, ela nos restaura, ela nos impulsiona a fazer a obra do Senhor. E por fim, irmãos, a gente vai chegar lá. Porque Ele nos garantiu. Nós vamos chegar lá, hein? Alcançando a vitória final, ou seja, a glória eterna com Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, e louvo a Deus pela vida dos irmãos,